Boa tarde a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas ao canal Chambra. No seguimento do último vídeo, nós vamos neste novo vídeo continuar a explorar a série que iniciamos, denominada O Sol Nasce Sempre ao Oriente, baseada na crescente aproximação que tem sido realizada nas últimas décadas entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. Aproximação essa que nasce maioritariamente da crescente validação que tem sido feita pela mais avançada ciência ocidental dos milenares conhecimentos orientais. No vídeo anterior, nós debruçamos-nos precisamente por entender como é que algumas das escolas budistas Zen do Oriente transmitiam os seus conhecimentos de uma maneira perfeitamente intuitiva e não linear, e de como esse mesmo tipo de pensamento tinha sido, de alguma maneira, replicado para alcançar algumas das mais notáveis descobertas que deram origem, digamos assim, aos primórdios dos primórdios do que viria a ser a mecânica quântica, nomeadamente a descoberta que foi descrita sequencialmente, primeiro por Max Planck e depois por Albert Einstein, dos quanta, que viriam a constituir o fundamento da mecânica quântica, que é atualmente a teoria mais perto da realidade que nós conseguimos encontrar para explicar o mundo que conhecemos neste momento. Isto tudo dito, passamos para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje trata precisamente sobre esses pensamentos súbitos que nos acometem, não de uma maneira racional, não de uma maneira linear, não de uma maneira fruto de uma grande dedução ou de um estudo aprofundado, mas antes de uma espécie de iluminação súbita, como que um raio de trovão, como uma claridade, uma eletricidade que se passa no nosso cérebro e que nos permite descobrir a solução para um problema que, de uma maneira dedutiva, nunca lá chegaríamos. Existe, digamos assim, um mecanismo que pode explicar isto, e eu vou utilizar uma analogia com o mecanismo que Bob Proctor explica. Portanto, o Bob Proctor usa um método que se chama up, down, in, out, que é como quem diz, de cima para baixo, de dentro para fora. Ora bem, em que é que consiste este método? Primeiro, uma explicação. Nós costumamos dizer que quando precisamos de pensar em algo, digamos, que nos ultrapassa, quando precisamos de chegar a uma verdade mais alta, quando precisamos de nos elevar de nós próprios, de sairmos, de meditarmos, nós, e eu próprio utilizo muitas vezes esta expressão, precisamos de nos elevar. Se calhar esta não é a expressão mais apropriada. Nós usamos esta expressão para querer, digamos, representar que nos afastamos do corpo e entramos no espírito. Mas se calhar continua a não ser a expressão mais correta, porque talvez a expressão mais correta não seja elevar-nos, mas sim mergulharmos, aprofundarmos, irmos fundo dentro de nós próprios, porque no fundo é lá que nós temos todas as respostas. Esta analogia faz... o Bob Proctor não usa isto exatamente para este tipo de conhecimento. Ele usa isto como uma analogia para como se faz a manifestação consciente daquilo que nós desejamos no mundo real, utilizando o inconsciente. O que não quer dizer que ela não seja igualmente válida para fazer a manifestação inconsciente daquilo que nós andamos à procura no mundo real. E o exemplo que eu vos vou dar é, muitas vezes nós, quando estamos em fase de estudo, em fase de tentarmos descobrir algo, somos como os náufragos a tentarmos manter à tona de um mar encarpado. Nós temos o problema do vento, nós temos o problema das ondas, nós temos o problema do sal, temos a água salgada que não entra nos olhos, temos o problema de engolirmos água, temos o problema de nos tentarmos
manter à superfície e, portanto, nós, no meio de toda aquela revolução, temos que, ao mesmo tempo, tentar sobreviver e lutar contra essas adversidades todas, uma de cada vez, à medida que elas vão aproximando, e não temos muito tempo para conseguirmos chegar à solução do problema que pretendemos. Estamos no meio de um mar encarpado. No entanto, se nós mergulharmos, em vez de estarmos à superfície, mergulharmos no oceano, nós vemos que 1 metro ou 2 de profundidade, tudo isso acabou. Acabaram-se as ondas, acabou-se o vento, acabou-se a correnteza, acabou-se tudo o que nos acometia e que nos tirava a concentração e nos impedia de suceder à superfície. Tudo isso acaba. E à medida que vamos mergulhando cada vez mais profundamente no oceano, essa calma é cada vez mais crescente. A partir de determinada altura, inclusivamente a luminosidade começa a rarear e nós começamos a entrar na mais profunda escuridão e a ter a mais profunda capacidade de concentração e de abstração. E, portanto, essa é a parte do up-down, de cima para baixo. E é aí, no interior de nós próprios, longe de todas as confusões, de todo o pensamento racional, de todo o pensamento linear, de todos os dogmas e de todos os pressupostos que existem à superfície, quando nos libertamos de tudo isso e mergulhamos profundamente dentro de nós próprios, que vamos buscar uma verdade que desconhecíamos, que nem sabíamos que existíamos, mas que existe a um nível muito profundo de nós próprios. E quando encontramos, essa verdade sai de nós, é o in, out, de dentro para fora, mas não sai de novo para a superfície, onde vai encontrar de novo todo o caos e toda a calamidade que tínhamos acabado de falar. Ela sai exatamente ao mesmo nível em que foi encontrada, de dentro para fora, na mais absoluta paz e tranquilidade, e apresenta-se já pronta, perfeitamente clara e cristalina e sem nenhum tipo de interferência do nosso pensamento racional que a possa conspurcar, que a possa estragar, que possa, prejudicar a sua limpidez e a sua cristalinidade. Ela apresenta-nos pura e cristalina, pronta a consumir, pronta a comer, pronta a consumir, pronta a ser servida. Portanto, esse é o processo que é usado tanto nas charadas, que no fundo, nos enigmas que constituem os Quan, como quando o nosso pensamento nos leva a grandes descobertas científicas através do mergulho profundo em nós próprios, em alturas de perfeita descontração. Estes momentos tornaram-se universalmente conhecidos como os momentos Eureka. Ora bem, mas de onde é que vem essa designação dos momentos Eureka? Eureka, em grego, é uma expressão que quer dizer achei ou descobri. E os momentos Eureka ficaram assim conhecidos, em honra a Arquimedes, um famoso matemático da Grécia Antiga, que foi quem popularizou esta expressão e porque foi, a primeira grande descoberta fruto do pensamento intuitivo e não racional que ficou documentada na história. Não quer dizer que não tenham existido anteriormente outras descobertas deste tipo, mas não ficaram na história nem tiveram uma repercussão tão grande como a descoberta de Arquimedes. Então, o que é que se passou exatamente com Arquimedes para, ter um impacto tão grande até aos dias de hoje e a sua experiência ser reconhecida e perpetuada entre todos ainda hoje? Arquimedes vivia na cidade de Siracusa, e era, conhecido por toda a cidade como uma mente brilhante, um grande inventor e que, tem um grande número de descobertas que lhe foram atribuídas. O rei de Siracusa, um dia, resolveu homenagear-se e presentear-se a si própria com uma nova coroa, uma coroa magnífica de ouro maciço. E para ter a certeza que
ter a melhor coroa possível, ele contratou o melhor ourives da cidade, não é verdade? E para ter a certeza da pureza da sua coroa, forneceu ele próprio o ouro ao ourives. E, portanto, o rei assim decidiu e assim foi realizado, evidentemente. No entanto, quando se recebeu a sua nova e magnífica coroa em ouro maciço, o rei pôs-se desconfiado. E o que é que o rei pensou? Ora bem, será que a coroa que eu paguei, muito bem pago, e para a qual forneci o ouro todo, é realmente de ouro maciço? Ou eventualmente o ourives terá feito o seu interior mais pesado num material qualquer inferior e depois revestido o exterior a ouro, guardando, portanto, para si próprio uma grande quantidade do ouro que eu lhe tinha fornecido. E esta ideia começou a contaminar a mente do rei. E o rei não teve mais nada. Mandou chamar Arquimedes e deu-lhe uma missão e disse-lhe precisamente isto. Explicou-lhe a história, digo, eu quero que tu descubras se esta coroa que o ourives me deu é realmente feita de ouro maciço ou existe mais algum material menos nobre aqui misturado. E foi com essa incumbência em mente e já a pensar nos vários problemas que se lhe apresentavam que Arquimedes voltou à sua casa. E ele viu logo a dificuldade da coisa. Em primeiro lugar, ele tinha uma solução muito simples. Tratava-se de pegar na coroa e esburacar a coroa à procura, portanto, de algum material menos nobre. Podia ser material valioso na mesma, tipo prata, por exemplo, mas menos nobre que o ouro e, portanto, menos dispendioso. E, portanto, tinha essa solução. Era pegar numa coisa cortante, esburacar a coroa e, através do buraco, ver se encontrava no interior qualquer outro material que não fosse o ouro. Claro que isto tinha um grande problema. Se ele, ao esburacar a coroa, encontrasse de facto um material menos nobre no seu interior, o rei ficaria muito satisfeito com o seu trabalho e recairia toda a sua fúria sobre o ourives. Nós não gostaríamos de estar no lugar do ourives nessa altura. Mas Arquimedes, como um homem muito inteligente que era, viu o problema inverso. Se ele esburacasse a coroa e porventura se viesse a revelar que o ourives era um homem honesto e afinal a coroa era inteiramente feita de ouro, o rei não ia ficar nada satisfeito com o próprio Arquimedes, que lhe tinha dado cabo da sua magnífica coroa, e iria ele, portanto, arcar com as consequências da fúria do rei. Depois de pensar muito, e essa hipótese ser imediatamente descartada, Arquimedes viu que só lhe restava uma solução para tentar aquilatar da veracidade, da autenticidade da coroa, que era através da massa específica. Ora bem, o que é a massa específica? É assim, 1 kg de ouro pesa, evidentemente, exatamente o mesmo que 1 kg de algodão. Mas 1 kg de ouro tem um volume muito mais pequeno do que 1 kg de algodão. E porquê? Porque a massa específica do ouro, ou seja, o peso em gramas de cada, imaginemos, centímetro cúbico de ouro, é muito maior do que o peso em gramas de cada centímetro cúbico de algodão. E é que por isso, que para o mesmo peso, o ouro precisa de uma massa, de um volume muito menor, 1 kg de ouro, do que 1 kg de algodão. E, portanto, a única solução que ele viu para resolver o seu problema era achar a massa específica daquela coroa e compará-la com a massa específica do ouro, e se fossem equivalentes, a coroa era inteiramente feita de ouro. Mas se a massa específica da coroa fosse inferior relativamente à massa específica para a mesma quantidade de ouro, é sinal que havia um outro material lá misturado. Basta ver que a massa específica do ouro anda na volta das 19 gramas e a massa específica da prata anda, por exemplo, na volta das 10. Ou seja, se grande parte da coroa fosse feita em prata,
depois de ele ter a massa específica da coroa, a massa específica da coroa, ao ser comparada com a massa específica do ouro, seria bastante inferior, porque seria a média entre os 19 do ouro e os 10 da prata, imaginemos. Mas ele tinha, digamos, a solução para resolver o problema. O que ele não tinha eram os dados, porque ele, para ter a massa específica, tinha que ter duas coisas. O peso, que era muito fácil de conseguir, bastava pesar a coroa, mas tinha que ter o volume, que era para, com o peso e o volume, calcular a massa específica. Ora bem, como é que ele ia conseguir o volume de uma coroa? Era um objeto irregular, meio cilíndrico, meio oco por dentro, com algumas incrustações, com umas partes pontiagudas, com várias irregularidades, e ele não tinha hipótese nenhuma de conseguir determinar aquele volume. Ou melhor, hipótese ele tinha. Ele, se derretesse a coroa do rei, ia ter imediatamente um peso e um volume para determinar a sua massa específica. Mas, uma vez mais, ele tinha este grande problema. É que o rei não ia ficar nada satisfeito com isso. Portanto, derreter a coroa para encontrar o seu volume e determinar a massa específica também estava completamente fora de hipótese, pelas consequências óbvias. Então, de volta de todos estes enigmas e de todos estes problemas, um dia, e até porque sofria uma pressão saudável do rei todos os dias, a ver se já tinha encontrado enigma para o seu problema, porque o rei não sossegava, não é verdade? Para relaxar, um dia Arquimedes resolveu ir tomar um banho nos chamados banhos. Portanto, era uma estrutura pública que existia e se tornou bastante popular na Grécia Antiga e que também depois foi importada para a Roma Antiga. Portanto, era um lugar de convívio, era um lugar onde as pessoas se juntavam. Em vez de, como fazemos atualmente, nós irmos ao café ter com os amigos, as pessoas encontravam-se nos banhos, tomavam um banho numa piscina aquecida, conversavam, trocavam ideias, relaxavam e iam para casa. E, portanto, no meio desta tensão e para relaxar um bocado, Arquimedes teve a ideia de se dirigir a um banho público. E, em vez de ir para as grandes piscinas onde se encontravam 3 ou 4 pessoas, amigos, familiares ou desconhecidos, e podiam relaxar em conjunto e falar um bocado, ele dirigiu-se para uma das banheiras mais pequenas porque precisava de alguma paz e de introspeção. Arquimedes teria ido aos banhos públicos centenas ou milhares de vezes na vida dele. Mas nesse dia, com este problema em mente, ao entrar dentro da banheira, ele reparou em algo que nunca se tinha percebido. Ao entrar dentro da banheira, ele notou que o nível da água se elevou ligeiramente. Ou seja, ao entrar dentro da banheira, o nível de água da banheira acomodou-se a receber o seu corpo. E ao receber o seu corpo, ele estava a receber o quê? Estava a receber a sua massa, estava a receber o seu volume. E o cérebro de Arquimedes disparou em todas as direções e ele compreendeu, portanto, que a água, um líquido, ao receber um sólido, adaptava o seu próprio volume, o seu nível, ao corpo, ao sólido que tinha acabado de receber. E, portanto, ele pensou, se a água se adapta ao meu corpo, também se vai adaptar à coroa do rei. E ele entendeu imediatamente que se submergisse a coroa, portanto, num contentor de água, a diferença entre o nível inicial da água e o nível com que a água ficaria após mergulhar a coroa no líquido, lhe daria o volume da coroa sem necessidade alguma de a danificar, de a esburacar ou de a derreter. E, portanto, a partir do volume da coroa, ele, com o peso, muito facilmente iria calcular a massa específica. E a alegria e o alívio de Arquimedes foi tão grande com essa descoberta que ele saltou da banheira e, totalmente nu, nem se lembrou da sua roupa, começou a correr em direção à sua casa, a gritar Eureka, Eureka! Portanto, descobri para pôr imediatamente em prática a sua nova descoberta. Portanto, os momentos Eureka ficaram denominados desta maneira em relação a essa descoberta intuitiva não linear de Arquimedes,
E esse processo de medição e essa característica dos líquidos é até hoje conhecida como o princípio de Arquimedes. Portanto, este, digamos, foi o início aqui no mundo ocidental, porque esses começaram a ser denominados como os momentos eureka. E depois, a nível da ciência, existem uma multiplicidade enorme de momentos eureka. Por exemplo, talvez o mais icónico de todos eles, Isaac Newton era um jovem físico que estava de férias forçadas porque a sua faculdade tinha sido encerrada devido a uma doença, a uma peste que existia na altura. E, portanto, a faculdade foi encerrada e ele foi de férias para a sua propriedade rural, para a sua quinta, à espera que a situação se revertesse e pudessem todos voltar à sua vida normal. Portanto, como não tinha muitos afazeres, ele na quinta dedicava-se à leitura, dedicava-se ao estudo e a alguma contemplação e descanso, como é evidente. Então, às vezes, ele costumava ir para o pomar, para o jardim da sua quinta e ou levar um livro ou para ler debaixo de uma árvore e, prontos, eventualmente dormir uma pequena sesta, pensar na sua vida, fazer alguns prognósticos, alguns cálculos e, portanto, assim levava os dias. O que acontece é que um dia que tinha ido ler para debaixo de uma árvore, ele estaria num estado talvez meio sonolento, meio contemplativo, e nesse estado ele apercebeu-se de uma maçã. Ele estava, portanto, encostado ao tronco de uma macieira e uma maçã caiu muito perto de si, fazendo o respectivo barulho, como é evidente. É uma coisa muito vulgar. Nós, no verão, se estivermos debaixo de uma árvore de fruta, a partir do momento em que a fruta está madura, aqui ou além há sempre uma fruta que cai. Ou se estamos debaixo do castanheiro, mais no outono há outra fruta que cai. É a coisa mais normal do mundo. No entanto, nesse dia, para Newton, aquilo não teve nada de vulgar. Naquele estado de contemplação em que ele estava pronto para receber, o seu cérebro também disparou para todos os lados. E o que é que ele conseguiu compreender? A maçã tinha caído para baixo. Ou seja, a maçã não tinha caído para cima, salvo o disparate. Nem tinha andado de um lado para o outro a esvoaçar por ali. Ela tinha caído para baixo. No entanto, na China, ou no Japão, ou na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, se mais alguém tivesse sentado debaixo de uma macieira, a maçã continuaria a cair para baixo. No entanto, o chinês, ou o japonês, ou o neozelandês, se nós víssemos o mundo como uma roda, Newton estaria aqui em cima, o chinês estaria aqui em baixo e eles estariam de pernas para o ar um para o outro. Ou seja, esta maçã cairia para baixo e esta também cairia para baixo em relação ao chinês. Ou seja, na realidade as maçãs não caíam para baixo, elas caíam em direção ao centro da Terra. Nesse instante, ele teve uma iluminação, uma visão, uma epifania. E nesse instante nasceu a lei da gravidade. E ele visualizou perfeitamente como é que tudo se passava. Para termos uma importância desta descoberta, ainda hoje, todo o cálculo de órbitas, todo o cálculo da mecânica dos foguetes, das naves espaciais, dos satélites e de como todos os corpos se movimentam na galáxia, apesar de todas as descobertas posteriores, muitas delas foram, principalmente a um nível micro, completando a teoria da gravitação de Newton, ainda hoje a teoria da gravitação de Newton é válida numa enorme percentagem para todos estes fenómenos. E, portanto, tudo isto se desencadeou a partir da queda de uma maçã e a partir de um pensamento não linear e que nada teve de racional. Alguns séculos mais tarde, um jovem cientista de seu nome Albert Einstein, portanto, não tinha nenhum tipo de reconhecimento internacional, era ainda muito pouco reconhecido pelos seus pares e, portanto, não tinha nenhuma cátedra, não ensinava em nenhuma universidade, não tinha nenhum laboratório e a única ocupação que ele foi capaz de angariar para sobreviver foi trabalhar num gabinete de patentes na Suíça.
O que esse gabinete de patentes tinha de bom é que, como não era um trabalho muito intensivo, ele deixava bastante tempo para pensar e para se dedicar a algumas das suas pesquisas, e foram muitas, que nos anos mais próximos viriam a revolucionar completamente a física e a ciência. Portanto, esse interregno, digamos assim, esses anos na vida de Einstein, serviram-lhe precisamente para ter o tempo de pensar, de contemplar e de meditar em todos os problemas que ele queria resolver e lhe dar tempo e espaço para que essas soluções pudessem aparecer. Então, uma vez, estava Einstein posto em sossego no seu gabinete de patentes na Suíça, não é verdade? Num intervalo em que não tinha nada para fazer, estava a pensar em algo que nem ele próprio sabe o que é, e teve aquilo que se designou por um pensamento selvagem. E qual foi esse pensamento selvagem? Se um homem cai em queda livre, ele não se apercebe do seu próprio peso. Eu vou repetir. Se um homem cai em queda livre, ele não se apercebe do seu próprio peso. A gente pode dizer, mas que raio de pensamento é este? É assim, na sua base e na sua gênese, pode parecer que tem alguma similitude com o pensamento de Isaac Newton, quando caiu a maçã. Não é? Isaac Newton viu cair uma maçã, Einstein viu cair um homem em queda livre. No entanto, aparentemente similares, eles têm um contexto completamente diferente. Isaac Newton viu cair a maçã. Ele viu cair a maçã. Portanto, nós temos aqui um objeto que é a maçã e temos um observador que a viu cair. Einstein imaginou o homem a cair, o objeto era o homem a cair, mas o observador era também o homem a cair, que não sentia o seu próprio peso, ou seja, o observador e o objeto coincidiam na experiência. E a partir deste instante, ele compreendeu que tudo era relativo. O peso era relativo, a velocidade era relativa, a energia era relativa, o espaço era relativo, o tempo era relativo. E nesses breves segundos, mais uma vez o seu cérebro disparou para todos os lados e deu-se ali a gênese da teoria da relatividade, que veio revolucionar completamente todo o conhecimento que nós temos no mundo e que veio, digamos assim, dar um fim, um epílogo, um enterrar da física clássica tal como a conhecíamos até aquele momento, e criou, digamos, as bases, um patamar completamente diferente para toda a física que veio nos momentos posteriores. Portanto, duas coisas aconteceram nesse momento. A primeira foi, como já dissemos, a gênese na mente de Einstein da teoria da relatividade, que viria inclusivamente a revolucionar o tempo e o espaço. E a segunda foi algo que nunca ninguém se tinha lembrado, que foi a presença do observador. E a presença do observador é algo que é crucial na mais avançada ciência que temos nos dias de hoje, nomeadamente na mecânica quântica. O observador, que era algo que nunca tinha sido contabilizado durante a física clássica, passou a ter um papel perfeitamente fulcral na mecânica quântica e em toda a física dos nossos dias. Sem o observador, nada acontece. Sem o observador, não há experiência, porque o observador é uma parte integrante da experiência, e tudo isso foi conseguido naqueles breves momentos de iluminação em que Einstein tirou para si próprio para pensar. Outro momento de iluminação temos, por exemplo, quando, passados uns anos mais tarde, um médico de seu nome Alexander Fleming, portanto, foi de férias. Alexander Fleming, além de médico, ele, portanto, tinha uma curiosidade muito particular em estudar bactérias, porque tinha sido combatente na Primeira Grande Guerra e, portanto, enquanto médico, tinha assistido a todo o sofrimento e a mortes que ele considerava escusadas por não haver nada que pudessem combater as infecções. E, portanto, ele dedicava-se ao estudo de algumas bactérias, de alguns estafilococos,
mas ao mesmo tempo que se dedicava a isto, ele também era uma pessoa que tinha um lado sonhador, um lado intuitivo. Portanto, todas aquelas bactérias, todas aquelas bacilococos, estafilococos que ele estudava, iam tendo diferentes colorações. E ele, como tinha este lado algo sonhador, de vez em quando gostava de fazer imagens com cores, portanto fazia fórmulas, fazia desenhos, fazia, por exemplo, uma bailarina. Não era muito bem visto, digamos, pelos seus colegas mais sérios, mas o facto é que ele, além de estudar e de ter esta preocupação genuína em tentar descobrir algo, também tinha este lado sonhador, intuitivo, que, digamos, o levava para outras dimensões de criatividade. E assim sendo, também não era, ao mesmo tempo, um daqueles ratos de laboratório mais organizados que têm tudo aquilo em perfeita sequência. Portanto, Alexander Fleming foi de férias e, fruto, digamos, desta sua menos capacidade organizativa, esqueceu-se de limpar algumas das placas e algumas das amostras em que fazia as suas experiências. E quando voltou de férias, obviamente, elas estavam todas estragadas. Algumas delas tinham um bocado de bolor. Ora bem, teria sido muito fácil para Alexander Fleming pegar naquilo e limpar aquilo e retomar a sua vida de onde está e começar a fazer novas experiências. No entanto, algo o levou a olhar para aquelas amostras. E o que é que ele descobriu? Que à volta de algumas das amostras onde havia um determinado tipo de bolor, o bolor tinha tomado conta daquela parte das amostras e à volta do bolor não havia bactérias. Ou seja, havia bactérias mais afastadas do bolor, mas à volta daquele bolor não havia bactérias. Então, ele teve como que uma iluminação e pensou: será que isto é a solução para os meus problemas? E, portanto, foi estudar aquele tipo de bolor, que veio a determinar que ser um bolor do tipo Penicillium, e a partir do estudo desse bolor, que depois envolveu muitos outros químicos, muitas outras pessoas, porque uma coisa é conseguir determinar as características do bolor, outra é conseguir isolar o componente certo do bolor que produz essas características. E, portanto, isso foi uma luta muito árdua depois de muitos anos. Mas tudo começou porque ele reparou numa característica, num momento de perfeita descontração, quase de limpeza de placas, foi estudar o que é que ali se passava, descobriu que aquele bolor do tipo Penicillium de alguma maneira afetava as bactérias à volta daquela placa, e onde quer que esse bolor tivesse penetrado na placa, as bactérias tinham, digamos, desaparecido. E a partir desse estudo foi que veio a ser descoberta, a partir do bolor Penicillium, veio a ser descoberta a penicilina e, portanto, estava criado o primeiro antibiótico do mundo, que depois, durante a Segunda Guerra Mundial, veio a salvar milhares e milhares e milhares de vidas, que foi algo que tanto atormentou Alexander Fleming durante a Primeira Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel, juntamente com a equipa de pesquisadores, de cientistas, que tinham pegado nas primeiras descobertas dele e tinham conseguido depois produzir o antibiótico. E não houve nenhum Prémio Nobel, de certo, mais humilde do que Alexander Fleming. Ele estava imensamente satisfeito e aceitou como é evidente o Prémio Nobel, mas também declarou que eu não tenho nada a ver com isto. Eu limitei-me a descobrir uma coisa sem saber como é que a descobri, porque a descoberta veio até mim, não fui eu que fui ter com a descoberta. E finalmente vou partilhar convosco mais um momento eureka, talvez o mais paradigmático de todos eles. Não é tão icónico
como o de Isaac Newton, não é tão marcante porque denominou e até hoje é falado como o de Arquimedes, mas é talvez o mais paradigmático e o mais assombroso de todos eles. Então, tem a ver com Alexander Gustave Kekulé. Portanto, o que é que se passa? Havia uma substância, o benzeno, que foi descoberta por Faraday, um conhecidíssimo químico, e, portanto, toda a gente conhecia as propriedades, toda a gente sabia a sua constituição, era C6H6, portanto, 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, todas as suas características estavam conhecidas, toda a sua constituição estava conhecida, mas não havia maneira de ser descoberta a sua estrutura, ou seja, como é que os 6 átomos de carbono se combinavam com os 6 átomos de hidrogênio para produzir aqueles efeitos, para produzir aquelas características. Era algo que ninguém conseguia acertar e havia uma enorme comunidade a tentar descobrir a estrutura do benzeno. Um deles era Alexander Gustave Kekulé. Ele estudava muito, ele já tinha descoberto várias outras estruturas, portanto, era um grande conhecedor de átomos, de moléculas, mas não conseguia acertar com aquilo. E então um dia, cansado de tanto estudo e depois do almoço, resolveu que precisava de descansar um bocado. Dirigiu-se à poltrona que tinha em frente à sua lareira, estava quentinho e, portanto, dedicou-se, entre aspas, a dormir uma sesta e deixou-se, dentro de todas as suas preocupações e de todos os seus estudos, a dormir uma sesta repousante. Durante essa sesta, ele, dentro da sua preocupação e dos problemas que o atribulavam, ele teve sonhos muito vividos, muito atribulados. Portanto, via formas esquisitas, via linhas a movimentarem-se e começou a ver dentro do seu sonho igualmente serpentes a movimentarem-se em várias direções, ondulantes. E uma dessas serpentes que se aproximou mais, que se tornou mais visível em primeiro plano dentro do seu sonho, começou a rodar sobre si própria, até que, rodando sobre si própria, mordeu a sua própria cauda e, mordendo a sua própria cauda, começou a circular sobre si próprio, formando um círculo perfeito. E nesse instante, Kekulé acordou em pânico e completamente assustado. E nesse instante, ele descobriu a estrutura química do benzeno, que era, digamos assim, um círculo perfeito. A solução, a cobra a enrolar sobre si própria, a formar um ciclo perfeito, deu-lhe a estrutura do benzeno, com os 6 átomos centrais a formarem um círculo e depois os 6 átomos secundários a formarem pequenas hastes para a forma do círculo, mas a estrutura surgiu-lhe ao acordar, perfeitamente visível na sua mente, perfeitamente intuitiva, sem ele aparentemente nada ter feito sobre isso. Evidentemente que acordou e foi imediatamente, mal acordado ainda, estudar, desenhar a estrutura que tinha acabado de descobrir e testar quimicamente, e para seu grande espanto, a nova estrutura, portanto, com que ele tinha acabado de sonhar, respondia a todas as questões que estavam por responder dentro da estrutura, do funcionamento e das propriedades químicas do benzeno. Uma das recomendações que Kekulé nunca guardou segredo, com os seus pares e com as homenagens e com as honrarias que veio a receber depois disso, de como é que esta descoberta lhe tinha vindo. E então, o grande conselho que ele dava a todos os outros era: sonhemos, meus senhores, porque no sonho existem muitas descobertas à nossa espera. Portanto, isto vindo de um físico, de um cientista, de um químico e de todos os outros que nós vimos para trás, com todas as famosas descobertas que eles conseguiram através destes processos não lineares, portanto, dão-nos uma fé cada vez maior
de que, de facto, os místicos orientais que sempre advogaram este tipo de conhecimento e este tipo de transmissão de conhecimento não estavam destituídos e não estavam enganados de todo. Eu estou a gravar este vídeo à meia da tarde, portanto ainda não está na hora de dormir, mas aqueles de vocês que puderem ir dormir uma sesta, não se inibem, porque quem sabe, ao despertar, não irão ter uma descoberta radiosa à vossa espera. Portanto, com esta agradável ideia, eu despeço-me por hoje. Até ao próximo vídeo do canal Chambra e, como despedida, deixo-vos a imagem da famosa molécula de benzeno que apareceu no sonho de Gustav Alexander von Kepler. Bom dia a todos e até ao próximo vídeo do canal Chambra.